Queridos, entrou assim um pequeno cisco no meu olho, mas como não se emocionar com Deus que fez tudo isso por nós, né? Entregou sua vida e a canção diz: calma, falta pouco. Um dia Jesus Cristo, queridos, Ele vai voltar. Ele vai voltar para levar a sua igreja, pelo qual nós vimos, pelo que Ele sacrificou aqui. Foi cantada a sua história. Calma, falta pouco. Jesus vai voltar. Abra sua Bíblia, Lucas 22, a partir do versículo 7. Lucas 22, a partir do versículo 7. O texto vai ser projetado, vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta. A palavra de Deus diz o seguinte: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra, que foi lida e que vai ser, ó Deus, explicada. Eu quero pedir e suplicar ao Senhor que o teu Santo Espírito fale de uma forma poderosa aos nossos corações. Na realidade, Deus, que o teu Espírito Santo continue a nos falar nesta manhã, em nome de Cristo. Amém. Querido, Jesus, ele está dando ao período da Páscoa um significado ainda mais profundo, pois a libertação que o povo tinha experimentado ali no Egito apontava para algo muito maior e algo definitivo que estava prestes a acontecer. Jesus está falando sobre isso aqui, que é a crucificação, a sua morte e a sua ressurreição. Tudo que o povo tinha experimentado no passado estava prestes a acontecer de uma maneira plena e muito maior. Se no Egito, a gente olha para trás e vê no Egito o povo sendo liberto dos seus inimigos e opressores, o que Jesus está prestes a fazer é que ele vai libertar o seu povo de maneira definitiva do seu maior e do seu pior inimigo, que é a morte. É isso que Jesus está falando aqui com eles aqui, para isso que Jesus está apontando, e são as coisas que estão prestes a acontecer, que é exatamente esse momento que Jesus está aqui com os seus discípulos, que é conhecido como a última ceia. Tudo que havia acontecido no passado tinha sido muito importante para o povo de Deus, mas era apenas, queridos, uma sombra daquilo que iria se concretizar em Cristo Jesus. Tudo estava apontando para isso. A liturgia da Páscoa, ela se tornou parte da narrativa histórica do povo de Israel. Não tinha como olhar esse momento da Páscoa e não perceber que isso fazia parte da história do povo. Mas Jesus aqui, queridos, ele não está diminuindo o que havia acontecido na história. Pelo contrário, ele está evidenciando tudo, mas ele está também elevando essa questão. Muito mais do que aquele contexto daquela época ali poderia compreender. E é claro que isso iria incomodar muita gente, como de fato aconteceu. Principalmente o seu próprio povo ficou incomodado com tudo que Jesus estava fazendo. Jesus estava prestes a ser morto e ser entregue pelo seu próprio povo. Jesus, ele declara ser ele mesmo a realização plena da Páscoa.
A Páscoa era uma festa para poder celebrar a libertação. Mas essa libertação do passado, do povo lá no Egito, apontava para uma libertação muito maior e definitiva do povo de Deus, que iria se concretizar logo depois desse momento aqui que Jesus está falando com os seus discípulos, que ele reúne os seus discípulos para poder celebrar a ceia por conta da Páscoa. Tudo apontava para esse momento e Jesus sabe disso. E Jesus está exatamente reunindo os seus discípulos para poder falar sobre isso com eles. Quero olhar para o texto com vocês e olhar no versículo 14, quando eles se reclinam à mesa para poder celebrar ali a Páscoa. E esse momento, ele era convidativo para poder olhar para o passado, para olhar para tudo que Deus havia feito com o seu povo ali no Egito. A Páscoa era isso, era uma celebração para olhar para o passado e ver aquilo que Deus havia feito com o povo, o livramento que Deus tinha feito com o povo, a libertação que Deus deu ao povo. Mas o que nós vemos no versículo 15, eu quero pedir para que vocês acompanhem, é que os discípulos eles estão sendo motivados a ver o seu mestre como o próprio cordeiro sacrificial. É isso que Jesus está convidando para que eles olhem e se atentem. Jesus, ele desejava esse encontro, pois sabia que era a última ceia antes da sua iminente morte. Eu quero convidar vocês a voltar um pouquinho no versículo 15, olha o que ele diz. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus sabia o que esperava ele logo ali na frente. Era uma forma, queridos, de despedida do Senhor com os seus discípulos ali. Mas no versículo 16 ele faz uma promessa. Como é que está na sua Bíblia aí no versículo 16? Não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Aqui, queridos, ele está fazendo uma promessa do banquete messiânico. Ele está falando uma promessa das bodas do Cordeiro que está registrada lá em Apocalipse 19:9. Quando Jesus voltará, ele está sinalizando que essa é a última ceia que ele vai participar com os discípulos, e ele, de certo modo, é uma despedida que ele está fazendo ali com os seus discípulos ali, mas ele aponta para o futuro, ele aponta para as bodas do Cordeiro, que é quando ele vai retornar. Nós cantamos isso agora, calma, falta pouco, Jesus vai voltar. E o que diz lá em Apocalipse 19:9? Diz o seguinte: e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Todos que reconheceram Cristo como o seu Senhor, todos que durante a vida se renderam a esse Deus, a esse Cristo, está convidado para poder participar das bodas do Cordeiro, que é quando Jesus Cristo vai voltar. Eles vão compartilhar no vinho, versículo 17, e no versículo 18, ele reforça que um dia ele vai voltar. Ele fala de novo sobre isso: eu não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus, o reino que Jesus tinha instaurado. Ele vai se tornar pleno e totalmente consumado na volta de Cristo. Queridos, quando Jesus veio, nasceu, viveu uma vida perfeita, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, Jesus estava instaurando o seu reino. Então, de certo modo, todo aquele que se rende a esse Senhor já vive nesse reino, mas nós viveremos de maneira plena quando Jesus Cristo voltar. É o que nós chamamos do já, mas ainda não. Nós já vivemos no reino, porque Jesus vem instaurar esse reino, mas nós não o vivemos ainda de maneira plena, porque Jesus vai voltar e consumar todas as coisas. Paulo afirma, queridos, que quando nós fazemos isso, quando nós comemos do pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo disse isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 26. Por isso a ceia, ela traz um significado ainda mais profundo. Ela nos convida a olhar para o passado, para a nossa libertação definitiva, e nos inspira a olhar para o futuro, pois o Cordeiro que foi sacrificado, ele ressuscitou, e ele voltará, queridos, para o grande banquete, para o banquete das bodas do Cordeiro. Eu quero focar um pouco agora com vocês nos dois últimos versículos que nós lemos.
versículo 19 e o versículo 20. No versículo 19, ele vai dizer o seguinte: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Esse verbo aqui, isto é, não quer dizer de maneira literal, mas que sim simboliza. Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. A construção grega aqui, queridos, traduzida por dado em favor de vocês, frequentemente tem um sentido vicário, ou seja, que substitui alguma coisa, ou que substitui uma outra pessoa. É quando uma pessoa faz algo em lugar de uma outra pessoa, é quando alguém se coloca no lugar de uma outra pessoa. E é isso que ele está dizendo que vai fazer aqui, quando ele diz que isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Ele vai nos substituir. Queridos, Jesus morreu como substituto pelos nossos pecados. E isso é um pilar para a nossa fé. É o que nós chamamos de morte substitutiva. A punição que era para mim, a punição que era para você, a punição que era para cada um de nós, ele tomou para si. E por que ele fez isso? Porque nós éramos incapazes de nos salvar. Porque todos nós, queridos, nós nascemos pecadores, devedores. É isso que vai dizer Romanos 3:23, porque todos pecaram, todos, não tem exceção, todos nós pecamos, nós nascemos pecadores. O texto vai dizer que nós estamos destituídos, nós estamos separados da glória de Deus. E um pouco mais à frente, Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então logo, se nós nascemos pecadores, e se o salário do pecado é a morte, o que nós merecemos é a morte eterna. Nós somos incapazes de nos salvar e merecemos a morte eterna e a ira de Deus. Mas, queridos, Cristo se fez pecado por nós. Isso é algo maravilhoso, algo que eu e você, nós não podíamos fazer, mas Ele tomou para si. Ele disse: este é meu corpo que é dado em favor de vocês. Ele nos substituiu na cruz, porque eu e você, nós éramos incapazes. Cristo se fez pecado por nós. Olha o texto de 2 Coríntios 5:21, vai dizer que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Jesus Cristo viveu uma vida perfeita aqui enquanto Ele esteve aqui, queridos. Ele viveu uma vida sem pecado. Por isso tinha que ser um cordeiro perfeito. Por isso que lá no passado o cordeiro tinha várias questões. Precisava ser um cordeiro perfeito, imaculado. Por isso o sacrifício lá atrás foi aceito, mas isso apontava para essa realidade que está prestes a acontecer aqui. É isso que Jesus está conversando com os seus discípulos. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, o cordeiro perfeito, para que nele, preste atenção nisso, nos tornássemos justiça de Deus. Para que nele nos tornássemos justiça. Nós somos justos, queridos, não porque nós podemos produzir uma justiça, podemos produzir alguma coisa que venha fazer a Deus nos favorecer. Essa justiça foi por causa de Jesus Cristo na cruz. A gente precisa ter isso em mente. Nós somos completamente incapazes de nos salvar, mas Ele se fez justiça por nós. Ele fez justiça por nós. Ele levou ali na cruz o nosso pecado. Paulo, falando aos Gálatas, vai dizer que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito por causa de mim e de você, para que nós nos tornássemos justos, como diz o texto de 2 aos Coríntios. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter vida. Ele nos substituiu. Ele é o nosso substituto. E eu quero te perguntar se você compreende isso. Se você entende que deveria ser você, que deveria ser eu, mas por sermos incapazes, o que nós poderíamos fazer? A não ser que Deus enviasse o seu Filho e nos substituísse ali na cruz. O texto de Isaías 53, queridos, vai dizer que foi prazer de Deus esmagá-lo. Porque Deus detestava o seu Filho? Não, Deus amava o seu Filho, mas Deus detestava o pecado. Então foi prazer esmagá-lo. O castigo que nos traz a paz, vai dizer Isaías 53, estava sobre ele. O castigo pelo qual hoje nós temos a paz, Ele levou na cruz. No final do versículo 19, Jesus vai dar uma ordem aos seus discípulos: façam isso em memória de mim.
Ou seja, lembrem-se sempre da minha morte. A cruz se torna, queridos, um ponto central para a nossa fé também. Lembrar da cruz é lembrar da morte substitutiva e voluntária de Cristo para nos resgatar, para resgatar o seu povo. Vamos avançar um pouquinho, versículo 20. Ele vai continuar falando: este é meu cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Ao longo da história, queridos, Deus fez várias alianças. Ele fez uma aliança com Adão, ele fez uma aliança com Noé, ele fez uma aliança com Abraão, com Moisés, com Davi, mas agora se cumpre e supera todas as antigas alianças. Dessa nova aliança que ele está estabelecendo, trazendo uma reconciliação definitiva com o nosso Criador. Essa nova aliança vai nos religar novamente com Deus, mas não é pelo que eu posso fazer, é pelo que Ele fez na cruz por cada um de nós. Essa nova aliança, queridos, é através do seu próprio sangue. E séculos atrás, Jeremias já havia profetizado isso. Se você puder abrir sua Bíblia, em Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34, o texto da palavra de Deus também vai ser projetado, diz o seguinte: estão chegando os dias, declara o Senhor, presta atenção, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Séculos antes, queridos, o profeta já disse: vai chegar o tempo que eu vou fazer uma nova aliança. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Presta atenção nisso. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. E isso, queridos, é fantástico. A lei do Senhor vai estar pregada em nossos corações. Pelo fato do Espírito Santo passar a habitar dentro daquele que se entregou ao Senhor. A sua própria lei vai habitar em nossos corações. Por isso, quando nós fazemos algo que desagrada ao Senhor, nós já percebemos, porque a lei dele está estampada em nosso coração. Isso faz parte da nova aliança. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Louvado seja o Senhor, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ele é aquele que perdoa os pecados. Esse é o Deus que nos liberta. A verdadeira libertação, ou melhor, a maior e verdadeira libertação se concretiza em Jesus Cristo. Tudo o que havia acontecido no passado apontava para esse momento. Essa profecia de Jeremias, queridos, se cumpre em Cristo Jesus. Todo o sacrifício envolvia o sangue de um cordeiro perfeito. Eis então o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Ele estava prestes a ir para a cruz, para se sacrificar pelo seu povo. João, ao ver Jesus, ele declara isso, João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, prestem atenção nisso. O sangue de Cristo não foi derramado em vão. Ele selou a nova aliança com seu próprio sangue, purificando-nos do pecado e garantindo para sempre o quê? A nossa redenção. Jesus, ele é o nosso Redentor. Aquele que pagou com seu próprio sangue o preço do nosso resgate. Compreende isso? Que nós somos salvos pelo que ele fez. Compreende que nós não podemos produzir nada porque nós somos pecadores e a nossa tendência é escolher errado. Nós temos a tendência de escolher o que é errado, queridos. Se deixar por nossa conta, nós vamos escolher o que é errado. Você quer fazer um teste nisso? Vai para uma fila de supermercado, por exemplo. Parece um exemplo simples e bobo, mas a gente escolhe errado até nisso. Tem a fila do pedágio lá, tem aquela que você acha que é a mais curtinha. Você vai nela, demora nós escolhemos errado por natureza, queridos. Por quê? Porque nós nascemos com a marca do pecado. E somente o Cordeiro perfeito poderia nos livrar
da nossa condenação, porque o salário do pecado é a morte. Nós merecíamos a morte, mas somente o sangue precioso do Cordeiro perfeito poderia nos libertar. O seu corpo foi dado, queridos, como diz o texto, em favor de vocês, e isso paga a nossa dívida, porque nós tínhamos uma dívida. E o seu sangue derramado também, como diz o texto, em favor de vocês, nos purifica e nos liberta da escravidão do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Isso significa, meus irmãos, que nós não vamos pecar mais? Nós vamos pecar ainda, mas o pecado, ele não nos domina mais. E não é algo que eu possa fazer, é algo que Jesus fez. É por causa dele. Essa expressão, em favor de vocês, está se referindo ali aos seus discípulos. Lembre-se, ele está conversando ali com os seus discípulos, mas na realidade, representa todo aquele que nele vai crer. Ele se entregou e derramou o seu sangue em favor de muitos. E a gente percebe isso olhando para o texto de Marcos 10:45, que ele diz o seguinte: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir, e presta atenção nisso, e dar a sua vida em quê? Em resgate por muitos. Queridos, não há esperança para o homem fora do sangue de Cristo. Ele não apenas nos limpa, mas olha só o que ele faz, ele nos introduz em um novo relacionamento com Deus, numa nova aliança baseada na graça. E essa graça, queridos, ela veio em nossa direção. E ela responde por um nome, e o nome dele é Jesus Cristo. Nós fomos alcançados por essa graça. Pensa que essa graça veio em nossa direção, porque nós éramos incapazes de irmos até Ele. Nós éramos incapazes de irmos até o Senhor. Por isso que Ele veio a nós. Por isso que Ele é o nosso resgatador. Por isso foi Ele que pagou a dívida, porque Ele era o Cordeiro perfeito. Graça derramada a todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. A gente vai repetir uma música do coral, quero chamar o coral à frente. E eu quero partir para a conclusão de tudo aquilo que a gente falou hoje. E fazer um desafio para você também. Nós vimos que nessa última ceia, essa ceia celebrada por ocasião da Páscoa, Jesus ele nos faz apontamentos preciosos através dos seus discípulos. A ceia do Senhor, então, queridos, ela passa a ser um memorial de celebração. A ceia do Senhor passa a ter um significado ainda mais profundo, que tem a ver com a nossa libertação, do qual nos lembramos do que Cristo fez na cruz, dando a sua vida em resgate de muitos, como diz o texto de Marcos, e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso quer dizer que nem todos, queridos, vão crer. Quando Jesus diz que Ele veio dar a sua vida em resgate de muitos, o que Ele quer dizer é que nem todos vão crer em seu nome. E é claro, queridos, isso é uma realidade muito triste, porque as pessoas não buscam, as pessoas acabam buscando, na realidade, uma esperança fora do sangue de Jesus. Não basta, queridos, crer no Jesus histórico, olharmos para a história e saber que Jesus existiu, que Jesus foi um cara legal, Jesus fez coisas boas e morreu. Não basta olhar para esse Jesus, mas crer no Cristo que veio pagar a nossa dívida, veio pagar o preço da nossa libertação. É isso que nos torna livres, não apenas crer em Jesus, porque é isso muitos creem, muitos acreditam, existem provas históricas que Jesus esteve aqui, que fez o que fez, existem provas históricas, mas não basta apenas crer, precisa haver uma mudança na nossa vida, precisamos crer com todo o nosso coração, e isso traz uma transformação para a nossa vida. É isso que de verdade nos traz libertação. Eu preciso entender, queridos, que eu sou um pecador, que como Paulo diz, eu sou um miserável, pobre homem que sou, miserável homem que sou. É assim que nós devemos nos sentir, porque nós nascemos separados desse Deus. Eu preciso compreender que eu sou carente dessa graça. A gente citou semana passada um vídeo que viralizou aí na internet, de uma pessoa que até
até pouco tempo era da igreja, vivia na igreja, cantando e tocando na igreja. E ele deu um testemunho muito triste nas redes sociais, falando que eu não pedi para Jesus morrer por mim, ele morreu porque ele quis, eu não pedi. Não sei se vocês viram esse vídeo, o vídeo viralizou aí, mas esse é exatamente o pensamento de uma pessoa que não se enxerga como um miserável pecador e devedor. Quando eu me enxergo como devedor, eu entendo que eu preciso dessa graça. Queridos, a cruz é o ponto mais alto da narrativa da nossa libertação. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos crer em Cristo e viver uma vida de acordo com aquilo que nós cremos. E aí eu quero desafiar a você a olhar para a sua vida e perceber como está o seu coração. Está distante de Deus? Ou talvez você nunca se percebeu tendo sido alcançado por essa graça que nos transforma, que nos faz olhar a vida de maneira diferente. Eu quero convidar você a se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo. Não apenas crer que Jesus existiu, mas confessar que Ele é o seu libertador, que Ele é o seu Senhor, que Ele é o verdadeiro sacrifício. É o Deus que veio te substituir daquilo que você era incapaz de fazer. Eu te convido a você confessar isso, se render a esse Deus e a esse Senhor. Porque, queridos, se assim conduzirmos a nossa vida, nós vamos participar da promessa dele, que é do retorno de Cristo, do banquete messiânico, das bodas do Cordeiro, pois fomos convidados para esse banquete. Nós lemos lá em Apocalipse 19, né? Todos estão convidados. Todos quem? Todos que crerem com todo o seu coração vão participar das bodas do Cordeiro. E assim como os anjos clamam e cantam, Santo, 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 nós também cantaremos um dia, Santo, 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 exaltado é o nosso Senhor. Vamos cantar. Eu quero te convidar a você ficar de pé para que possamos cantar essa canção juntos, crendo nessa promessa, que um dia todos nós juntos vamos cantar Santo, 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 exaltado seja o Senhor. Que Deus nos abençoe.